Boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite e pela oportunidade de fazer esta divulgação. Todos os trabalhos arqueológicos são objeto de licenciamento e têm apensos um plano de divulgação que muitas vezes fica na gaveta. E, portanto, há aqui um sentido de oportunidade que é de louvar e, portanto, muito obrigado pelo convite e já agora pela postura que o Sr. Presidente tem tido neste processo, de muita proximidade, de sensibilidade para as questões do património e também de muita preocupação e de decisão rápida, que isto também é de louvar. Foi pedido para fazer aqui um bocadinho a explicação do que é que está a ser feito em Dornos no âmbito da valorização da Torre Pentagonal desculpem, pronto. Portanto, é com esse objetivo que estou aqui. Os trabalhos iniciaram há relativamente pouco tempo e ainda há aqui um caminho um bocadinho longo para percorrer, apesar de já termos bastantes resultados. Portanto, como sabem, todas as intervenções em património, ou mesmo quer seja público ou privado, é objeto de um parecer da Direção-Geral de Património Cultural e, neste caso, como é um monumento classificado, também o foi. Isto é válido para o património público como para o privado, em qualquer centro histórico. Em Tomar, por exemplo, na semana passada dei 3 propostas para fazer intervenções em habitações particulares que são objeto de parecer da DGPC. Para este em concreto, a DGPC pediu 3 tipologias de trabalho: sondagens arqueológicas de diagnóstico, portanto na fase anterior à obra, isso é sempre uma mais-valia em todos os sentidos. Depois, o acompanhamento arqueológico durante a obra e também uma tipologia de trabalho que é muito frequente neste tipo de monumentos, que é a arqueologia parietal, que é vermos no monumento, durante a reabilitação, o faseamento. Portanto, as fases que o monumento teve, não só com a informação que temos no subsolo, mas também o que temos nas paredes e na forma como evoluiu o próprio monumento. Portanto, foi feito o licenciamento desses trabalhos a abrigo de um contrato que temos com a Câmara de Ferreira do Zezer. Foi feita uma pequenina investigação histórica que está em curso. Não temos muita informação histórica, não há assim em muito detalhe também, confesso que ainda não foi muito desenvolvida, mas sobre a torre. É o que está nos livros da origem de um possível castro romanizado, que depois teve uma maior evolução durante a Idade Média e depois toda a história que também não me vou detalhar, que conhecem. E, portanto, foi feito algumas imagens a que tivemos acesso, ainda antes da pavimentação e depois durante meados do século XX, mais ou menos. Portanto, foi feito o licenciamento de trabalhos com vista à reabilitação do monumento, que previa a realização de 3 ou 4 sondagens, 3 ou 2 fora e 1 no interior, para fazer um diagnóstico antes de a obra avançar, para acautelar as questões do património. Confesso que estávamos pouco expectantes, até porque, como sabem, a torre assenta num maciço rochoso e, portanto, não havia muitas perspectivas de que houvesse grandes resultados, à exceção do interior da torre. Como vão ver, daquilo que temos até ao momento, ainda são poucos dias de trabalho, foi ao contrário. Os resultados estão no exterior da torre. Portanto, as primeiras 2 sondagens no exterior revelam logo um enterramento, que conseguimos ver só muito rápido. Eu não quero tomar muito tempo, mas não consigo, não interessa. Começam logo a aparecer bastantes ossos avulsos. Não estou a conseguir ver para ali, pronto, assim. E, portanto, foi logo o motivo de fazermos desculpa, voltar atrás. Temos logo na segunda sondagem, uma sepultura, uma tíbia, uma moeda e vários ossos em conexão. Portanto, logo na primeira sondagem, apesar de há muito à superfície, a 10 centímetros de profundidade, temos logo uma primeira sepultura. O mesmo aconteceu na outra sondagem que fizemos no exterior, também vários restos osteológicos, avulsos, acompanhados de algumas moedas do século XVIII, que indiciava uma necrópole, portanto, uma área de cemitério, isto na zona do canteiro, junto à torre. Uma zona de cemitério, de necrópole do século XVIII, pelas moedas que estavam associadas.
E depois, pronto, houve uma reunião com a DGPC e avançou-se para, como está prevista a remoção de todos estes canteiros e deixar o afloramento à vista, para uma escavação em área da zona dos canteiros da torre, de um lado e do outro, e também, como opção, a autarquia entendeu que era importante não perder esta oportunidade e também tentar conhecer melhor o monumento no interior e, portanto, também avançou com uma escavação em área no interior. Num dos lados, no lado esta é a primeira sondagem, que fizemos depois o alargamento, depois de retirar toda a zona de canteiros e de jardim, começam a aparecer algumas coisas que nesta fotografia ainda não se vê, mas aos poucos vão começando a aparecer quer áreas com ossários, portanto vários ossos avulsos, juntos, provavelmente todo o trabalho, toda a reabilitação do adro, portanto, ou mesmo da abertura de valas que existia e foram sendo concentrados como uma forma de escape para os colocar ali, mas logo depois algumas áreas, algumas zonas de sepultura que já são visíveis neste evoluir de trabalhos. Fomos continuando com a escavação, portanto isto leva 1 ou 2 semanas e já nesta imagem já é visível aqui um ossário. Temos várias sepulturas por baixo desta epígrafe, que é uma epígrafe de origem romana reaproveitada em época templária, e várias sepulturas. Temos aqui uma, temos aqui uma, temos aqui outra, temos aqui outra, temos aqui é a sepultura. Aqui é a sepultura, esta é uma que vou mostrar em detalhe, aqui é outra sepultura com 3 crianças e ainda temos ali outra. Portanto, temos à volta de 11, 12, 13 sepulturas já identificadas, ainda falta aqui um trabalho um bocadinho longo a fazer, mas temos já alguma informação numa área que é um quarto desta sala, portanto é uma área muito, muito restrita. Claro que estão perturbados, quer pela zona dos canteiros, quer depois dos trabalhos que foram feitos, mas como vão ver, ainda há elementos que estão preservados. As primeiras informações apontavam para uma necrópole de época moderna, século XVII, XVIII, mas começaram a aparecer também ceitis, portanto, de Dom Afonso V, que remete-nos já para o período medieval. Isto é do outro lado da torre, as escadas de acesso. Aqui era a zona da primeira sondagem que fizemos. Esta é a sepultura que está identificada. Temos aqui outra, temos aqui outra, temos aqui outra com um recém-nascido, temos aqui outra e temos ali também uma possível sepultura ou ossário. Pronto, também está em fase de registro e de escavação. Depois, no interior, a sondagem, identificamos um lajeado a uma profundidade de aproximadamente 1 metro. A obra não interferia, em princípio, com este lajeado, mas, como disse, havia aqui a possibilidade de conhecermos um bocadinho mais do que é a história da torre. E, portanto, foi essa a opção de louvar da autarquia e é isso que está também neste momento em curso. A área até ao lajeado são coisas recentes do século XX, de reformulações dos monumentos nacionais e hoje já atingimos esta cota onde já temos o lajeado visível e, portanto, depois ainda vamos numa zona a selecionar, fazer uma escavação em maior profundidade também para perceber um bocadinho mais dali da história, até porque a forma, portanto, por exemplo, esta escada assenta sobre este lajeado, não tem nada a ver com o original, e mesmo estamos em crer que a escada do exterior também não terá a sua configuração original. E, portanto, vamos tentar conhecer um bocadinho mais e depois intervencionar de acordo com do que era a autenticidade do monumento. Como exemplo, estes são materiais que recolhemos hoje e que nos ajudam, também para perceber um bocadinho como é que nós chegamos lá. Portanto, estes são aterros muito recentes. Este estava debaixo do cimento, do cimento do piso atual e pronto, são coisas que nos ajudam a datar. Mesmo que esteja lá uma moeda do século XV, isto diz-nos que foi durante meados do século
XX que foi feito aquele aterro. Portanto, nós estamos aí a avançar com mais celeridade. No exterior, voltando outra vez ao exterior, começámos a escavar em área. Isto é uma zona, estamos ainda a definir os primeiros ossários de uma das sepulturas. Conseguimos perceber, até nesta sepultura, que temos uma necrópole medieval. Isto, do ponto de vista da relevância do achado, é muito relevante para Dornes, é muito relevante para o município, termos ainda restos de uma necrópole medieval. E, portanto, vou assim, para não vos tomar muito tempo, apresentar algumas imagens. Portanto, isto é já um trabalho mais moroso, embora estejamos compreendendo que há aqui uns prazos e financiamentos a cumprir, portanto, com aquilo que é possível avançar com alguma celeridade, mas, pronto, é um trabalho que é preciso definir todo o esqueleto, ou os vários. Nesta sepultura tínhamos 4 indivíduos, e depois recolher osso a osso, identificar o osso, fazer medidas para chegarmos às conclusões que nos ajudam a conhecer melhor aquela população. Este é um trabalho que só é feito uma vez, não podemos fazê-lo mal, porque isto depois permite fazer estudos a posteriori sobre isto. Há informações que nós recolhemos no terreno, como seja a idade, o sexo, as doenças, a altura. Portanto, isso nós conseguimos, como vão ver, relativamente a este enterramento. Portanto, tem que ser medido, tem que ser registado osso a osso, feito a espessura e depois, pronto, atribuído uma unidade, e isto é que nos vai permitir fazer o desenho e depois fazer a caracterização da totalidade da informação recolhida. Algumas imagens dos trabalhos, aquela de sul, esta de norte. Esta vala que foi feita, ainda conhecia a pessoa que fez a vala, perturbou, mas não foi muito. Portanto, todas as sepulturas, à exceção aqui que tem já a parte mais, portanto, das cabeças, a orientação é orientação canónica, oeste-este, e, portanto, é uma necrópole cristã. Portanto, isso também é a informação que temos. Depois, um exemplo dos ossários. Portanto, temos várias concentrações, sobretudo de ossos longos, aqueles que eram mais fáceis de perceber, das pessoas que fizeram a reabilitação do adro e depois o juntam. O senhor que abriu a vala disse: o seu padre disse-me para meter num saquinho e colocar aí, pronto. E nós, é normal, portanto, isto tudo tem uma evolução e, portanto, acontecia assim e é normal. Nós, dentro daquilo que é possível, recolhemos, fazemos o registro e recolhemos a informação que é possível. Apesar de tudo, se fazer lá o presépio, de se fazer valas, de fazer as festas, de se meter os esteios, de fazer buracos para os vasos e tudo, temos lá coisas muito bem preservadas, apesar de termos uma estratigrafia muito, muito, muito curta. O exemplo é este, é um enterramento de 3 crianças, uma de cerca de 2 anos, um nado vivo. Isto terá cerca de 30 centímetros, é um bebê que foi muito difícil definir as costelas. É medieval, tem uma moeda também, é um ceitil também, portanto é medieval e, portanto, está ali há 600 anos, 3 crianças, provavelmente até da mesma família, numa sepultura muito pequenina que está lá no canto deste canteiro. Outra imagem, só já recolhido o nado vivo, e depois a outra, que é estas duas que tenho essencialmente para mostrar, é onde recolhemos, portanto, isto é um crânio, isto é outro, tínhamos outro, e ainda não está visível aquele que nos dá, que está em posição original e que nos dá mais informação. Isto são ossários, é a reutilização recorrente da mesma sepultura, é aquilo que hoje também fazemos nos nossos cemitérios. Era muito corrente encostar os ossos para o lado e sepultar ou repor os ossos que foram retirados. E, portanto, chegamos à primeira senhora de que temos mais informação neste momento, foi aquela que estava completa e que foi escavada integralmente. Portanto, é uma inumação primária, está completa. Pode faltar aqui um bocadinho com um canteiro que lhe tenha roubado ali um bocadinho dos pés. Tinha uma moeda que é um ceitil de Dom Afonso V, e, portanto, que nos remete para 1450, 1460. Tinha 45 a 50 anos, sofria de artroses,
tinha um dedo da mão direita que estava soldado, já vão ver a seguir, que não conseguia fechá-lo, e, portanto, era uma senhora... já não tinha dentes, quando faleceu já não tinha dentes, e sofria muito de artrose e tinha algumas dificuldades. Aqui está a tal falange, a falanginha, soldada. Pronto, são só exemplos de alguma informação que se consegue recolher através deste trabalho. Portanto, foi necessário fazer um aditamento ao plano de trabalhos, integrar na equipa uma especialista em antropologia física, que domina que não, ao contrário dos arqueólogos, portanto, domina estas questões, e é mesmo obrigatório por lei que todas as intervenções onde apareçam restos humanos tenha na equipa uma antropóloga física. A moeda que estava associada é esta, portanto, com as 3 torres, ainda não foi limpa, mas é um ceitil. O ceitil é muito vulgar, portanto, este tipo de moedas em cobre tem cerca de 600 anos e já temos umas 5 ou 6. Algumas não têm muito boa leitura, mas temos já alguns ceitis, portanto, que nos remete para uma ocupação na torre e a necrópole da época medieval, século XV, século XVI. Alguns exemplos, estas também foram só antes de qualquer tratamento, só para terem como exemplo. Esta foi hoje no interior da torre, portanto, na torre já chegámos também a contextos que nos podem remeter para a época medieval, ainda que estivesse junto com outros materiais da época mais recente, mas já temos também alguns vestígios da época medieval no interior da torre. Depois, há aqui outra componente do projeto que está em curso, que é a inventariação do espólio que estava no interior da torre e que é muito relevante para o concelho e para Dornos, porque são, sobretudo, estelas medievais. Portanto, já a própria, só de entrar ali, já nos remetia para contextos e para uma necrópole da época medieval. Deviam estar espalhadas pelo Adro, foram sempre, felizmente, recolhidas, foram guardadas, e acho que o futuro será integrá-las ou num centro expositivo, um núcleo museológico, e, portanto, deixar que os públicos possam fruir deste património que, para Dornos, no Castelo de Tomar há muitas telas medievais, e é normal. Em Ferreira dos Ezes, termos estas telas medievais já não é tão normal e é uma mais-valia que deve ser aproveitada, em minha modesta opinião. Alguns exemplos destas telas típicas, portanto, na cabeça do defunto era colocado esta pedra, algumas têm inscrições com cruz templárias, outras cruzes que eram típicas. Pronto, não queria alongar, basicamente era este pequenino apontamento sobre o que é que está a ser feito e o que vai continuar. Há um projeto a correr em paralelo que também vai ser necessário fazer outras intervenções no Adro e, portanto, provavelmente vamos ter aqui mais informação que é muito relevante para o Conselho. Muito obrigado.